paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Em mais uma meditação na palavra do Senhor, em uma busca mais intensa na presença de Deus. Eu gostaria de trazer uma mensagem, meditação no dia de hoje. Ela se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 1. E a Bíblia vai dizer aqui o subtítulo: A opressão no Egito. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Asser. Ao todo os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Glória a Deus e graças a Deus. Deus ele vem mostrando que o povo dele estava crescendo, o povo dele estava unido, o povo dele estava forte na terra do Egito. E se tem algo que o inimigo, ele teme, é isso: que o povo de Deus ele venha aumentar, ele venha crescer, ele venha se proliferar sobre a terra, se unir. A igreja em si, vamos levar para o lado espiritual também, da igreja toda unida, forte, um só povo, um só coração, uma só voz, um só pensamento, em fazer a vontade de Deus, o querer de Deus. Isso sim é uma ameaça para o inimigo. Um povo unido, orando, buscando a presença de Deus, isso é ameaça para o inimigo. O inimigo, aqui representado sim, lógico, por Faraó, estava preocupado com isso, de perder a mão de trabalho ali no Egito, de perder a mão de trabalho, de querer manter aquele povo ocupado ou controlado por ele, controlados em todos os aspectos, porque ele viu que aquele povo cresceu. Ele não soube, a Bíblia vem dizer, ele não soube da história de José, quer dizer, ele não soube do agir de Deus, ele não soube do agir de Deus no passado, o que Deus fez em favor daquele povo através da vida de José. Ou seja, não existe amizade, não existe favores trocados ali, porque ele não conhecia a história de José, ele não sabia quem era José. Então ele não tinha nenhum sentimento por aquele povo. E aí a Bíblia vai dizer que no versículo 8: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Quer dizer, o inimigo ele quer manter as pessoas no controle dela, quer manter controlado por ela, quer ter a pessoa sempre ali debaixo da sua rédea. E aí Deus ele vem mostrando através dessa palavra que esse povo forte pode lutar contra nós. O inimigo ele se sente ameaçado. E aí a Bíblia vai dizer assim no 11: Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho forçado,
para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Quer dizer, eles faziam de tudo, eles precisavam daquele povo. Eles precisavam do povo de Deus, eles precisavam do povo do Senhor ali. Mas eles faziam de tudo para oprimir o povo, para escravizar o povo, para humilhar o povo, para colocar o povo sobre opressão, para que aquele povo não avançasse, para aquele povo não crescer, para aquele povo morrer no trabalho. E muitas das vezes nós olhamos na nossa vida nos dias de hoje, o mundo tenta sufocar aquele que serve a Deus. Ele tenta humilhar, ele tenta oprimir. E muitas das vezes nós temos que nos conter e deixar o Espírito nos dominar, Deus nos conduzir, para que a boa obra dele venha se completar aonde nós estamos, para que o nome de Deus seja glorificado. A Bíblia vem dizendo que aquele povo não guerreou, aquele povo não sabia o que era aquilo, não sabia lutar. A Bíblia vai dizer que aqueles escravos, eles não sabiam lutar, o povo de Deus não sabia guerrear. Mas os egípcios tiveram medo deles por conta da quantidade, por conta da união. A Bíblia está falando aqui que eles tomaram o país. Quer dizer, eles podem se tornar um exército e lutar contra nós agora. Quando eles eram pequenos, quando eram poucos, era fácil. Era fácil. Só que o Deus da nossa vida, ele age muito além da quantidade. Muito além da quantidade. Ele vai agindo com poder e misericórdia na vida daquele povo, porque aquele povo não sabia lutar, não sabia guerrear. Ele não sabia se desprender daquele jugo. Ele não sabia se desprender daquilo. E se não é Deus para livrar aquele povo, quem iria livrar? Se não é Deus para levantar um libertador, aquele povo ia continuar ali, com a sua mente cauterizada na escravidão. Então nós que servimos sim ao Senhor, servimos a Deus, nós sabemos que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos lutas, nós teremos aflições, nós teremos dias difíceis, dias maus, mas assim como Deus ele usou a vida de Moisés para libertar aquele povo do Egito, o Senhor também vai nos desprender dessa terra, Ele também vai nos libertar dessa terra, desse mundo que muitas das vezes nos escraviza, nos humilha, nos oprime. O mundo muitas das vezes tenta roubar o nosso tempo na presença de Deus, com muitas ocupações. A Bíblia está falando assim que no 14 fala assim: tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Você entendeu? Era sofrimento, era amargo, era triste. A Bíblia vem mostrando para que eles viessem perder o prazer de viver, o prazer na sua própria vida, na sua existência. Mas o interessante dessa passagem que diz assim no 12: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas.
Então, quanto mais luta você passa, mais perto do braseiro você tem que estar. Mais perto da presença de Deus você tem que estar. Mais fruto eu e você para Deus temos que dar. Porque tudo que o inimigo quer é que eu e você venhamos retroceder. Venhamos parar de frutificar. Venhamos perder a paz, venhamos perder a alegria, venhamos perder a mansidão, o amor. O inimigo quer tornar a minha e a sua vida amarga, triste, cruel muitas das vezes. A nossa vida é cruel. E aí Deus ele vem mostrando que ele estava na vida daquele povo, mesmo escravo, mesmo oprimido. O plano de Deus não saiu do controle. O homem está ali, mas Deus não perdeu o controle da situação. Ele está agindo na hora e no tempo certo. E aí a Bíblia vai dizer assim no 15: o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Cifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Então nós vemos que o inimigo agindo ali para que não viesse, o povo de Deus não viesse crescer. Matem os meninos, para que não dê continuidade à geração, para que não frutifique. Quer dizer, nós vemos tantos movimentos aí aprovando o aborto, muitas das vezes, movimentos aí para acabar com a geração, muitos movimentos agindo contra o casamento entre o homem e a mulher. Então nós vemos que Deus ele está no controle de todas as coisas. O povo de Deus que continua honrando ao Senhor, honrando o casamento, guardando os valores de Cristo, a forma natural que Deus criou o homem e a mulher. Aquele que vem guardando essas coisas, ele vai sofrer opressão. O diabo ele vai oprimir sim. Ele vai usar o que ele tem nas suas mãos, as suas ferramentas, para tentar apagar sim os valores de Deus dentro do homem, para que o homem se torne inimigo do Senhor, agindo conforme o seu desejo, agindo conforme a tua vontade, os seus pensamentos, porque hoje em dia nós vemos que está assim: tudo que o homem desejar, o que ele pensa, o que ele quiser, ele pode fazer. E nós vemos que não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos ensina que se nós temos um desejo e nós vemos que é mal, nós temos que reprimir esse desejo que é mal. Nós temos que reprimir para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Viemos descer, porque nós sabemos que nós somos seres humanos e podemos passar por diversas lutas, dificuldades, lutas externas, lutas internas, mas que o Senhor está conosco, o Senhor está na nossa vida. Nós não podemos parar de frutificar o Senhor, mas o inimigo ele tem planos para isso. E aqui nessa passagem, o plano é um desses, que seria o que? Matar os meninos. E aí a Bíblia vai dizer no 16: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for menino, matem. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a quem? A Deus, e não obedeceram às ordens do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegar às parteiras. Quer dizer, mulheres ali que colocaram até a sua própria vida em risco
porque desobedeceram a ordem do governo daquela época. E muitas das vezes, para defender a vontade de Deus, o querer de Deus, a palavra de Deus, o desígnio de Deus, a nossa vida será colocada em xeque, para que a glória de Deus seja, o nome de Deus seja glorificado, para que a vontade de Deus prevaleça. Aquelas mulheres não temeram o homem, não temeram o governo, não temeram a determinação de Faraó. Elas continuaram fazendo o que elas estavam fazendo. Que não era da vontade de Deus que aqueles meninos viessem a morrer, que o povo de Deus parasse de crescer. Então nós sabemos que o inimigo ele vai tentar parar o plano de Deus, a vontade de Deus, de todas as formas, de todos os aparatos, meios que ele tiver, para tentar parar a vontade do Senhor, o querer de Deus. E aí vai dizer assim no 19: responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Quer dizer, aquelas parteiras não temeram o homem, elas temeram em primeiro lugar a Deus. Quer dizer, para manter a palavra de Deus, a vontade de Deus, muitas das vezes você vai desobedecer o homem, mas você vai manter a vontade de Deus. Elas não temeram ao homem, sim o Senhor, porque a nossa vida ela está na mão do Senhor. A nossa vida está na mão de Deus. Então a gente tem que saber que quando chegar o tempo, talvez da perseguição nesse país que nós vivemos, nós temos que estar pronto para isso, para passar por essas coisas, porque muitas das vezes será colocado em xeque a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu emprego. Se você não falar desse jeito, se você não agir dessa forma, você vai perder seu emprego. Então nós olhamos e entendemos que Deus ele vem nos ensinando o tipo de crente que nós temos que ser. Temer a Deus e não ao homem. Guardar a sua palavra. Porque o que aquele faraó estava determinando é que aquelas mulheres matassem aquelas crianças. E aí a palavra de Deus vem nos mostrando assim, no 21, visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Quer dizer, ele não conseguiu de uma forma, aí ele tentou de outra. O diabo ele age assim. Se ele não conseguir por um meio, ele vai tentar agir por outro meio. Mas o que Deus ele vem nos ensinando nessa palavra é que eu e você não podemos perder a esperança no nosso libertador. Ele virá e não tardará. Muitos são as investidas do inimigo contra a nossa vida, mas existe aquele que nos guarda. Existe aquele que é o guarda de Israel, que não dorme, que não dormita, que tem guardado a nossa vida em todo o tempo. Por mais que passemos por opressões, passemos por tempo de amargura, de angústia, de tristeza, por servir a Deus, por fazer a vontade de Deus, talvez eu e você sejamos como uma ameaça. Sejamos como uma ameaça por defender os valores de Deus. Mas é assim que será. É assim que será. Enquanto o homem e a mulher de Deus, o cristão, a igreja estiver na terra, é assim que vai ser. É dessa forma, a igreja ela será tratada como inimiga e muitas das vezes oprimida. Glória a Deus, eu agradeço ao Senhor por dar essa oportunidade de trazer essa mensagem. Eu creio que Ele te fortalecerá e renovará a sua fé. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus,
Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor dê força a cada um dos meus irmãos, a cada um que está ouvindo essa mensagem, o Teu Evangelho. Que independente da luta, da amargura, da tristeza, das perseguições, meu Pai, que tem vivido e passado, que o Senhor venha, meu Pai, se revelar, meu Pai, presente na vida deles. Que eles venham saber que o Senhor é o socorro bem presente. Que o Senhor, meu Pai, é sim o nosso libertador. O Senhor é sim aquele que nos sara, aquele que nos limpa, aquele que nos renova. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor é aquele que acende a chama no nosso coração, meu Pai. Que por mais lutas, meu Deus, que nós venhamos passar, que a chama, meu Pai, ela não venha diminuir, mas que aumente cada vez mais. Em nome de Jesus, Pai. Que não venhamos retroceder, mas avançar e progredir de força em força. É o que nós desejamos diante da Tua presença. E assim nós te agradecemos. Para a honra e para a glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.